Então vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 20 em diante. Versículo 20 em diante. Isso, Atos 27, versículo 20 em diante. Todo mundo achou, irmão? Preste atenção agora, tá bom? O Espírito Santo, ele quer falar ao teu coração, mas permita que ele fale. O pastor vai trazer da melhor forma possível, mas quem fala, quem traz o entendimento da palavra é o Espírito Santo, que habita em você. Então comece a ouvir a voz dele agora. Olha o que diz no versículo 20. Todo mundo achou? Isso, acha aí. Isso. Atos 27, 20. Versículo 20. Diz assim: E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu de nós toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé, no meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. Para aí, irmãos. Deixa eu aqui mais ou menos trazer para você o que estava acontecendo. O Paulo, ele ia se entregar a César, estava sendo levado, a César, preso por causa do Evangelho. O Senhor tinha dito para ele: olha, é necessário que você se apresente a César para testemunhar, como ele havia testemunhado. E ele estava sendo levado, e ali ele estava nesse barco, e ele, pelo Senhor, ele sentiu: olha, a viagem vai ser incômoda. Quer dizer, a viagem não vai ser muito boa, não. É melhor a gente ficar parado no porto aqui, esperar uns dias aí, porque olha, o Paulo estava, vamos dizer assim, pressentindo, acredito que Deus colocou isso no coração dele, que iria vir uma tempestade, iria vir. E ali, irmãos, está todos os versículos anteriores, tá? Ali no início do capítulo 20, nós começamos, no capítulo 27, do versículo 1 até o 20, até o 19, explica isso. E ali, o capitão da guarda, ele confiava mais no capitão do barco, E os homens, eles olharam o tempo, eles olharam que o vento, soprava brandamente, que estava bom para navegar, parecia, que estava bom para navegar, mas não estava. E não deram ouvido ao Paulo, não deram ouvido àquilo que ele tinha falado, e foram. E o Paulo foi junto, estava preso, não tinha como não ir, e o Paulo foi. Quando chegou vamos dizer assim, uma certa parte do caminho, veio uma tempestade, mudou o tempo, e ali começou aquela tempestade. Foi de tal maneira, irmão, que nem nós lemos aqui no versículo 20, que há muitos dias nem sol, nem estrela. Olha como que estava, no meio do mar, irmão. Mesmo de dia, o tempo fechado. Mesmo de dia, irmão, aquelas nuvens grossas, tempestade, vários dias passando ali. E ele disse: olha, nós não vimos nem sol e nem estrela. O negócio estava sério.
ficou sério. Irmão, e olha o que ele diz lá no versículo 20: não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu de nós toda a esperança de nos salvar. Então eles estavam em uma situação, irmão, que estava sem esperança. A tempestade se agravou, não viam a luz do sol, não sabia nem quando era a noite, não dava nem para ver estrelas, de tão pesada que estavam as nuvens, de tanta tempestade que não foi pequena. Lembra quando vem uma tempestade aí, passa aqui por Martinópolis, uma tempestade forte, você fica na sua casa, misericórdia. Senhor, põe a mão no meu telhado para segurar o telhado da minha casa, não é? Não dá, sabe aquele temor que vem, aquela coisa que vem? Imagina você no meio do mar, vendo ondas gigantes. Imagina o barco subindo e descendo. Imagina jogando você para lá e para cá. Você tem que se segurar em cordas, porque é essa situação. Água batendo, todo mundo sempre molhado, né? Tentando manter o barco ali. Imagina a situação. E tanto de tal maneira que fugiu toda a esperança de todos. Até ali, o capitão, daqueles que eram, vamos dizer assim, experientes no mar, estavam vendo que estavam se perdendo, que iam perder a salvação. Irmão, há situações que podem se levantar desta forma, da gente olhar para os lados e falar: Senhor, misericórdia, eu não estou vendo salvação mais. Misericórdia, Senhor, parece que vem uma nuvem agora preta, olha que tempestade é essa, Senhor? Parece que essa área da minha vida acabou, parece, olha, então até a vida mesmo, Senhor, olha essa enfermidade, Senhor, eu não consigo mais ver a luz do sol, que é a alegria, que é a paz, que é a tranquilidade, porque isso simbolizava que tempestade passou, né? As estrelas durante a noite simbolizava que as nuvens já não estavam lá, estavam dissipando, mas nem isso, não parecia que estava se dissipando, mas sim só piorando, e fugiu deles, irmão, toda a esperança de salvação. Quer dizer, acabou a força do homem, a esperança que eles tinham. Não, a gente vai, a gente consegue, a gente faz, né? O tempo está parecendo bom. Irmão, o problema de confiar no homem é isso. O problema de confiarmos em nós mesmos é que a gente não vê o que está adiante, a gente não sabe. Irmão, tem uma passagem da Bíblia que o Senhor conduziu o seu povo pelo deserto, e logo quando eles saíram, né, lá do Egito, era para passar, o caminho mais perto era para passar pela terra dos filisteus, para chegar na terra prometida. Só que o Senhor, ele falou assim: não, vamos rodear, vamos para o caminho mais longe, para que o povo, não vendo a guerra, venha se arrepender e queira voltar para o Egito. Então o Senhor permitiu que eles andassem pelo lugar mais longe. Por quê, irmão? Eles não iam aguentar ver aquela guerra na terra dos filisteus. Eles iam ficar abalados. Então o Senhor dirigiu eles, né? O Senhor dirigiu por um caminho mais longo, demorou um pouco mais para chegar na terra prometida. Aqui não, Paulo falou: olha, vamos esperar um pouco. O Paulo era o homem de Deus que estava ali, estava trazendo a mensagem do Senhor, mas eles temiam ou acreditavam ou colocavam a sua confiança mais em quem? No homem, mais na experiência humana, mais na inteligência humana, mais na segurança, na força do barco, do navio, daquilo que o homem fez. Não, a gente pode ir, a gente consegue. Olha, a gente olhamos aqui o tempo, né? Está vindo um vento brandamente, dá para a gente navegar. Irmão, a melhor coisa na nossa vida é ser guiado pelo Senhor, é dar ouvidos à voz dele, porque na hora que se levantar uma tempestade, a pessoa que é de Deus, ela tem, irmão, que assumir uma atitude. Na hora que vem a tempestade, nós temos que assumir a nossa posição. O Paulo, ele fez isso. E aí olha o que diz no versículo 21.
havendo já muito que se não comia. Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável aos varões ter-me ouvido, teve ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este e esta perdição. Olha como é importante ouvir a palavra de Deus. Quando o Senhor te dá uma direção, mesmo que pareça que o objetivo que a gente quer alcançar demore mais um pouco, irmão, fique na palavra de Deus. Não seja apressado. Não seja uma pessoa, sabe, que fala: não, mas olha, pela minha sabedoria, pelo meu esforço, pelo que eu sei fazer, vamos. Não despreze a palavra de Deus, porque se a palavra de Deus veio para nós, é para, irmão, nos livrar ou evitar certos incômodos, sabe? Certos incômodos, certas coisas. É como a palavra do Senhor diz: sem lenha, o fogo se apaga. A palavra nos orienta a isso. O que a gente entende? Bom, se a coisa está pegando fogo, o que eu tenho que fazer? Tiro a lenha, abafa a lenha, tiro o poder do fogo, não é verdade? Porque o fogo precisa de lenha, ele precisa de algo ali. Nós, como servos, como pessoas que esperam no Senhor, tememos a palavra, falamos: não, peraí, vou tirar a lenha, vou ficar na palavra, vou fechar minha boca, não vou falar, vou ficar quietinho aqui, não é? Olha, não, eu vou deixar passar, não, eu vou, sabe, irmãos, ter uma postura realmente de pessoa que aguarda na palavra. Quando o marido fala alguma coisa, quando a esposa fala alguma coisa, quando vem o patrão fala alguma coisa, sabe? Você pega e dá 2 passos para trás e confia na direção do Senhor. Não abra sua boca, não deixe sua boca se tornar como um atacador de lenha. Você está me entendendo? Colocar mais lenha. Porque se você desprezar a palavra de Deus, você vai ter mais incômodo. Quantas vezes poderíamos ter ficado com a boca fechada, abrimos a boca, o negócio só piorou. É isso que o Paulo está falando. Vocês deviam ter me ouvido, quer dizer, deveriam ter ouvido a palavra. Ah, pastor, mas eles não eram de Deus, irmão, mas aquele recado é para nós hoje. Você está entendendo? Aquele recado que o Paulo estava dizendo a eles, que eles não iriam ouvir, para a gente entender aqui a situação que eles iam entrar, é para nós hoje. Ouça a mensagem do Senhor e fique nela. Por mais que pareça que o objetivo que a gente vai alcançar é fácil, mas a palavra, por algum motivo, está dizendo: dê uns passos para trás, não avance agora, não faça isso agora. Então fique nessa posição, porque o Senhor sabe, conhece a frente que a gente não vê. Ele conduziu o povo dele, ele queria levar o povo à terra prometida, ele queria levar a terra que mana leite e mel, mas o caminho mais perto era passar pela terra dos filisteus, da terra de guerra. Mas ele falou: não, vamos pelo caminho mais longo, porque o povo não iria aguentar. O povo iria ali olhar aquilo e ia se desviar. O Senhor sabe tratar com a gente, irmão. O Senhor sabe tratar com cada um de nós. Pastor, mas o fulano, a ciclano, o beltrano já estão conseguindo. Não, eu não sei como que está a estrutura dele, o fundamento deles. Eu tenho que saber a minha estrutura e o meu fundamento. Eu quero que quando eu conseguir a bênção, irmão, ela permaneça comigo, eu não perca. Você está me entendendo? Eu quero que quando alcançar o objetivo, seja pela palavra de Deus. Irmão, primeira coisa, fique na palavra. Mas, pastor, estava na bola do Paulo, estava na palavra, estava na tempestade. Olha o que ele diz aqui mais, versículo 22. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom, porque creio em Deus, que há de acontecer, assim como a mim me foi. Você percebe essa última palavra que nós lemos?
que deve acontecer e vai acontecer conforme o que me foi dito. Irmão, o Paulo estava dizendo, veio o mensageiro de Deus. Anjo quer dizer mensageiro, é aquele que traz a mensagem do Senhor. Hoje, o Senhor nos traz a mensagem através das pregações, através da meditação da palavra. Hoje, o Espírito Santo nos revela quando lemos a Escritura, né? Quantas vezes nós lemos, ouvindo um louvor inspirado pelo Senhor, que anda segundo a palavra, o Espírito Santo consegue falar com você, o Espírito Santo te traz aquela fé. Irmão, fique na mensagem que o Espírito Santo veio lhe trazer. Por mais que esteja no meio da tempestade, o Paulo estava no meio da tempestade. E o Paulo foi fazer o quê? Orar. E à noite ele orou, e o anjo do Senhor veio e falou: olha, em outras palavras, ninguém vai se perder. Olha, vocês vão chegar até César. Você vai se apresentar lá. Você vai estar lá. Olha só, irmão. Era uma situação onde fugiu de todos o quê? A esperança de salvação. Estavam olhando uma situação e falou: nós vamos morrer. O Paulo estava ali. Você percebe? Aquela situação, por mais que o Paulo não quisesse estar naquela situação, porque ele havia orientado lá atrás, ele estava obrigado. Veio sobre ele também. Mas, irmão, o crente tem que fazer isso, se posicionar no meio da tempestade, no meio daquela situação que parece que vai ceifar a vida de todos. Você está me entendendo? Parece que vai acabar com tudo, que você olha e fala: não estou vendo nem luz, não estou vendo sol, não estou vendo estrela, não estou vendo a tempestade passar. Parece que o negócio só aperta, só complica. Irmão, ele foi buscar a Deus. E quantas pessoas, irmão, na hora da tempestade ela entra em desespero, ela esquece do Deus que confia. No dia que ela se entregou a Ele, se entregou, sabe, Ele se entregou, irmão, a gente não pode se esquecer. E o Paulo recebeu a mensagem, por mais que a tempestade estava sobre ele permaneceu com o coração e os ouvidos abertos para receber a mensagem. Você pode vir aqui à igreja, irmão, o pastor pregar, e você fechar o coração. Sabe por quê? Por causa da luta, por causa das angústias, por causa dos problemas, sabe? E você ficar aqui, só pensando no problema, só olhando a tempestade, não consegue abrir o ouvido para o mensageiro falar com você, para que a mensagem chegue para você. Irmão, ele disse, tenham bom ânimo, porque aquilo que me foi dito, eu creio que vai se cumprir. Quando o Senhor fala, irmão, pode usar o nome de Jesus, e a gente no meio da tempestade, a gente usa meio, sabe, então, né, você está entendendo o que eu estou te falando, e usa meio sem fé. Mas, sabe, o problema fica tão grande que você vai usar o nome de Jesus meio superficial, meio pelo desespero. Não se usa o nome de Jesus assim. Se usa o nome de Jesus, irmão, relembrando da tua palavra, do poder que é nesse nome. Irmão, que foi dado a Ele todo o poder que Ele falou que a gente pode usar. Então a gente tem que se posicionar, irmão, no meio da dificuldade, no meio do problema. Não estou dizendo que não vai vir dificuldade, eu não estou dizendo para você que não vai vir tempestade quando você se converte. Não, o Senhor Jesus falou que no mundo tereis aflição. São coisas que nos deixam aflitos, são coisas que nos incomodam, são coisas que todo mundo olha e se desespera, mas o crente faz o quê? Olha para Deus, busca Ele. Irmão, quantas vezes aparece uma tempestade e a gente deixa a nossa confiança, a gente larga a Deus, a gente faz como o Davi passou por isso. Marca aí, irmão, marca aí, abra lá, Salmos capítulo 11, Salmos capítulo 11, abra aí, meio da Bíblia, Salmos capítulo 11, abre aí, senão a gente faz igualzinho isso aqui, irmão, igualzinho. Salmos capítulo 11, o Paulo, ele se posicionou, e ele começou a trazer ânimo,
Porque ele se posicionou nesse ânimo. Estou certo que aquilo que o anjo me falou vai se cumprir, vai ser feito conforme me foi dito. Olha o que diz no capítulo 11, versículo 1: no Senhor confio. Como dizeis, pois a minha alma foge para a tua montanha como pássaro. Para aí. Você entende que o Davi aqui questionou ele a si mesmo? Ele se posicionou: eu confio no Senhor. E como, pois, diz, ó minha alma, foge para o monte? Como o pássaro, foge, não tem mais saída. Não, eu confio no Senhor. Irmão, e muitas vezes a gente apareceu no meio da tempestade, a gente faz isso. A alma nossa está dizendo: foge, abandona, pula no mar e sai nadando. Tenta se salvar de algum jeito. E ele fala: pois, eu confio no Senhor. Como que eu vou aceitar esse tipo de pensamento na minha alma? Foge para o monte, irmão. Se o Senhor não for conosco, certamente a gente já teria perecido. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem abençoado você. Lembra das suas lutas? Lembra das suas dificuldades? Você já passou por elas e venceu, sabe por quê? O Senhor te ajudou. O Senhor te fortaleceu. Naquele momento você clamou, buscou de alguma forma, se posicionou e passou a tempestade. Só que muitas vezes a gente olha, irmão, e alguns fogem para o monte. Quer dizer, fogem da presença do Senhor. Ele diz: eu confio no Senhor. Como, pois, diz, ó minha alma? Você está entendendo? Irmão, veio aquele medo, veio aquele temor. Como, pois, eu vou agora fugir, buscar uma segurança em outro lugar? Só no Senhor a segurança. Só nele tem poder. Há poder para abençoar a minha vida, a sua vida. Para, irmão, para livrar dessa tempestade, só Ele tem poder. É isso que o Paulo falou: vamos ter bom ânimo, porque aquilo que o Senhor falou para mim, irmãos, olha, vai se cumprir. Irmão, é da mesma forma. Quantas palavras o Espírito Santo tem falado com você? Que te fará mais que vencedor, que está com você todos os dias. Não te deixarei, nunca, jamais te desampararei. Aquele que fala: pode pedir, peça no meu nome que eu farei. Façam isso, mas peçam com fé, nada duvidando. O Senhor, Ele pede para nós crer somente. Irmão, Ele está nos dirigindo o caminho, nos mostrando o caminho que nós devemos assumir no meio de uma hora desesperadora. No momento que todo mundo olha e diz: acabou, não tem jeito. Irmão, ele está dizendo: se posicione, aceite a mensagem do Senhor e acredite nela. O nosso corpo, a nossa mente pode até dizer: foge, busca um refúgio, busca algo para te salvar. Irmão, imagina aqueles marinheiros, homens experientes, e viram que o braço deles, a força deles não adiantava de nada mais. Não adiantava. E o Paulo não se firmou no homem, ele se firmou no Senhor. Ele estava dizendo, irmão, aquela mensagem. Imagina a situação. Ele estava dizendo aquela mensagem para um povo desesperado. Ele estava confessando aquela mensagem, mesmo chovendo debaixo de chuva. Ou não? Estava chovendo, estava tempestade, o barco sendo jogado para lá e para cá do mesmo jeito. E ele dizendo: olha, vai se cumprir conforme ele falou. Vai se cumprir, irmão. Você acha que é fácil? Não é fácil. Você ficar na palavra e quando você está vendo tudo desabar em volta. Você está entendendo? Mas é essa posição que a gente precisa assumir. O Paulo assumiu essa posição. Irmão, e eu te falo, não é só uma posição, é o caminho pelo qual o crente deve andar. Esse é o caminho. O Senhor, quando trouxe a palavra para ele estava dizendo em outras palavras: o Paulo, estou te trazendo a mensagem. Acredite nesse caminho. Esse é o caminho, confia. Acredite. Tenha bom ânimo, porque aquilo que eu disse vai se cumprir. Você vai se apresentar a César. Irmão, e aí tem que fazer o quê? Descansar. Tem que descansar. Tem que
confiar em meio à tempestade, em meio vendo tudo negro, não vendo o sol, a gente não vive e não anda por vista, nós andamos por fé, pelo que a palavra de Deus fala. Esse é o caminho do crente. O caminho do crente, irmão, diante de uma adversidade, de uma enfermidade, ele vence essa enfermidade pelo caminho santo, a palavra de Deus. É nesse caminho, é esse caminho que a gente tem que aprender a andar. Todo mundo está dizendo, não tem mais jeito, mas você fala, é nesse caminho, pelas pisaduras de Cristo, eu estou sarado. O Senhor me deu poder para pisar toda obra do inferno, todo o poder do diabo. Ele diz que debaixo dos meus pés Ele colocar todo o inimigo, Ele vai colocar. Irmão, é no nome de Jesus, e ao nome de Jesus se dobrará todo. É esse caminho, irmão, que o homem natural não consegue ver. Que o homem natural, irmão, não consegue entender, mas pensa, no momento da tempestade, você tem que confessar o que a palavra já falou com você. Você tem que se posicionar e se animar, irmão. Acreditar de verdade. Não adianta simplesmente só ficar repetindo a palavra. Você tem que mudar o seu nome, você tem que acreditar de verdade. Não adianta ficar lá repetindo e ficar lá angustiado, você está entendendo? Não, é mudar a postura, o ânimo, irmão. Porque aquele que prometeu para você é fiel para cumprir. Ele tem que ser Deus real no meio da tempestade. Ele precisa ser real no seu coração no meio da tempestade, no meio da adversidade. Era isso que o Paulo estava dizendo. Como que eu posso dizer, vou fugir para o monte agora? Acabou a minha esperança. Só somos crentes quando está tudo na bonança, irmão. Somos crentes na hora da tempestade também. Irmão, o mar só se abre pela fé, irmão, diante do perigo. Não foi assim? Quem vinha atrás antes do mar se abrir? Vinha todo o exército do Egito para acabar ali com o povo, matar o Moisés e levar todo mundo preso de novo. Eles tinham que marchar, irmão, acreditar. Olha o que o Senhor fala, irmão. Olha só o que o Senhor fala em Êxodo. Olha o Senhor fala em Êxodo. O Senhor repreendeu Moisés aqui, capítulo 14. Segundo livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, capítulo 14. Capítulo 14. Isso, irmãos. Êxodo 14, versículo 10. Êxodo 14, versículo 10. Abra aí, irmãos. Isso. Acharam, irmãos? Amém? Olha o que diz. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo-nos: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servido aos egípcios do que morrermos no deserto? Para aí, irmão, você vê que o povo de Deus estava sendo conduzido, estava sendo levado, chegaram diante do mar, aí olha para trás e vê o que? O inimigo. E o inimigo vem com fúria, e eles temeram muito, entraram em desespero, clamaram ao Senhor, oraram ao Senhor, mas ainda depois continuaram acusando Moisés. Olha a oração que eles fizeram. Eles não confiaram naquilo que pediram e começaram a acusar. A gente estava falando para você, hein? A gente estava falando, você vai tirar a gente aqui, vai levar para o deserto, é melhor a gente morrer no Egito que morrer no deserto. Olha só que palavra, irmão. Não queriam nem a liberdade, não queriam dar para o Senhor. Olha só, eles queriam ficar ali, não, vamos ficar
ficar de escravo, nós vamos ficar aqui, senão vamos morrer aí, tá vendo? Agora a gente vai morrer. Agora a gente vai morrer, tá vendo, Moisés? É culpa sua. Olha só, Moisés, e começaram a criticar, começaram a falar mal, começaram ali, irmão, a jogar aquelas pedras, né? Começaram, por quê? Estavam apavorados. Estavam correndo risco de vida, risco de morte, né? Estavam ali arriscados a perder a vida. Porque ele ia chegar, ia sair matando muitos ali, levar os outros de volta, mas ia matar muita gente. Ia muita gente morrer. Olha o medo, o desespero. Olha o que tomou. E olha o que diz mais aqui, versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: não estais quieto, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos... Primeira coisa, fiquem tranquilos. Tirem o temor do coração. Irmão, quando vem a tempestade, vem o temor, vem o medo, porque ninguém quer se perder. Não é verdade? Ninguém quer passar por aquela situação de ver perdendo algo, perdendo alguma coisa, uma morte. Não é verdade? Vem aquele medo, vem aquele temor. É como o Jairo, né? Eu gosto de falar muito disso. Quando o Jairo foi pedir pela filha, que Jesus viesse e curasse a filha dele, e de repente veio a má notícia. A pessoa que estava junto, estava lá, vendo a menina doente, a menina lá, nas últimas, e de repente vem a má notícia. Não precisa mais incomodar o mestre, não tem mais jeito, porque ela já morreu. Imagina o coração desse homem, o que recebeu de pensamento, recebeu de tristeza. Imagina a carga que veio. Imagina o coração dele desesperado. Imagina o choro vindo. Imagina. Aí Jesus vem, vira e fala: não temas. E o Jairo, irmão, tirou tudo isso e pegou na palavra de Deus. Ele não entrou em desespero. Ele não entrou, por mais que viesse a palavra, morreu, acabou a esperança. Ainda tinha uma esperança, agora já não tem mais. Irmão, o nosso Deus é além da esperança. O nosso Deus, irmão, é além daquilo que a gente olha e fala: acabou. Nosso Deus vai além. O que é a esperança? O que é, irmão, sabe? O que é a morte para Deus? O que é? O que é o impossível para Deus, irmão? Não há nada. Bom, ele fez do nada, ele fez o que existe hoje. O que a gente consegue ver hoje foi feito por Deus. E ele continua o mesmo especialista em fazer o impossível. E Jesus falou: não, deu uma mensagem para ele: crê somente. Olha o mandamento que eu estou te dando, ô Jairo. Faça uma coisa, tira o medo, tira qualquer coisa que está no seu coração agora. Eu só quero que você faça a seguinte coisa. O que, Senhor? Creia somente. O crer somente, irmão, é não deixar a porta do coração aberta para outra coisa. Você está entendendo? É lotar o seu coração só com a palavra de Deus, com aquela fé, com aquele crer. Eu vou crer, eu creio, vou ficar nisso. Irmão, foi aí que foi a vitória do Jairo. Porque se não cresce, não veria a glória de Deus. Se não cresce, Jesus não iria conseguir continuar andando com ele e chegar na casa dele. Se ele ficasse naquele desespero, Deus não poderia operar nada. Você está me entendendo, irmão? Irmão, a tempestade pode estar aí. Você vai ficar na tempestade? Pastor, estou na tempestade. Irmão, crê somente. Não entre em desespero. Não entre, sabe, como todo mundo entra. Não ande pelo caminho desse mundo. Todo mundo entra em desespero. Irmão, entre na palavra. Fique na palavra, fique naquilo que o Senhor falou. É isso, irmão. Ele é fiel para cumprir. Operando eu, quem impedirá? Irmão, é isso que o Senhor está falando. Era isso que o Paulo estava falando. O mensageiro, o anjo do Senhor, me trouxe a mensagem e falou que ninguém aqui vai se perder. E tenham bom ânimo, quer dizer, acreditem, se animem. Irmão, tem que mudar essa postura. Tem que mudar. A pessoa que acredita, ela muda de postura, não vai ficar andando, então, que nem o Jairo.
minha filha morreu, e agora como vai ser? Minha filha morreu. Estava crendo? Ele estava com outra coisa no coração. Por isso que o Senhor falou: tira isso do coração. Tira. Irmão, seus olhos, seu corpo, a sua mente, ela processa informações e vai trazendo para o coração. Vai tirando, vai fazendo se trabalhar. Vai tirando isso. Para de ficar olhando segundo esses olhos. Olhe segundo a palavra. O Senhor é o seu pastor. E nada te faltará. Amém, irmão? Nada te faltará, ele está dizendo. Se você está precisando de salvação, está precisando de um livramento, ele está dizendo: deixa eu ser o seu pastor, acredite na minha direção, porque nada vai te faltar. Não adianta eu dizer: o Senhor é o meu pastor. Irmão, se eu não me coloco no lugar de confiança, como ovelha que confia no seu pastor, que confia no caminho que ele está levando, por mais que pareça que está ficando um pouco mais longe, não, peraí, a minha bênção vai chegar, ele está me levando por esse caminho, porque ele sabe que por outro caminho eu não iria suportar, esse caminho é o melhor, vou ficar no Senhor, vou acreditar, o Senhor vai trazer. Irmão, o Paulo não morreu naquela tempestade, e nenhum daqueles que estavam lá, nenhum, porque a palavra de Deus se cumpre. O Senhor é fiel, irmão. É na hora da tempestade que você mostra que confia na fidelidade dele. É na hora da tempestade que você pega e se levanta e fala: peraí, ele faz, mas tem que agir, irmão. Ficar de cabeça baixa, deprimido, andando, ouvindo. Aí Deus fala: mas peraí, por que esqueceu de mim? Por que esqueceu que eu sou o Deus Todo-Poderoso? Por que não aceita a mensagem que eu tenho mandado pelos meus mensageiros? Eu tenho falado: não te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Eu sou contigo, poderoso para te salvar, irmão. E o Senhor fala: crê somente. Crê somente. Você está entendendo, irmão? É crer somente. A gente olha as dores, as dificuldades, as tempestades, a negridão do ambiente, você está me entendendo? Da situação, a gente olha as coisas, irmão, é para olhar além, é para olhar pela palavra. Aqueles homens no barco não estavam olhando a situação, por isso que fugiu toda a esperança de se salvar. Mas o Paulo tinha a esperança. No Paulo, irmão, ele tinha certeza: vai se cumprir, não entrará destruição. Não vai se perder a vida de ninguém aqui. Não vai entrar esse mal. Não, irmão, é como um leão. Ruge. Mas você está com o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Irmão, você está com Deus Todo-Poderoso. O diabo pode rugir e você fica dando ouvido ao rugido dele. Ele brama como um leão. Ele brama como? Sabe? Irmão, se você ouvir um rugido do leão no meio da floresta, você vai: opa! Não é? Traz o medo. Aí você vai dizer: foge para cima da árvore, foge para os montes. Não, peraí, eu confio no Senhor. Esse mal não prosperará. Está anulado em nome de Jesus. É essa a confiança. Por que você tem essa confiança? Porque eu confio no Deus que prometeu, é fiel para cumprir. Ele disse que em nome de Jesus eu tenho poder. Eu não estou vendo nada. Você não precisa ver, eu estou crendo. Eu creio. Fica tranquilo que você vai ver o agir de Deus. Fica tranquilo que Deus vai operar, porque Ele é fiel. E eu não estou... Você está vendo que você está tirando tudo do seu coração? Tudo aquilo, colocando sua palavra. É isso o seu trabalhar. E olha o que o Senhor diz aqui para Moisés. Versículo 15. Moisés deu aquela palavra. E o Moisés, irmão, ficou orando. Olha o que diz no versículo 15. Então disse o Senhor por que clamas a mim? Disse aos filhos de Israel e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar, hein? Para aí, irmão. Você percebe que o Senhor fala no 15: por que clamas a mim? Irmão, tem momento de orar. Você está entendendo? Tem momento de orar. E tem momento de crer, que é o agir. Você orou a Deus, entrou no seu quarto, relembrou da palavra,
tirou as coisas que estavam sobrecarregando o seu coração, só ficou no crer somente, colocou realmente no seu coração, o que você tem que fazer depois? Se levantar e agir, que é o crer, é ter bom ânimo. Era isso que o Paulo fez, ele orou, ele não ficou lá tanto tempo orando, você está me entendendo? Veio o mensageiro, falou com ele, deu a mensagem, e ele foi e falou com os demais do barco. Olha, fiquem tranquilos, porque o Deus a quem eu sirvo me trouxe uma mensagem, pelo seu anjo, mensageiro, e ele falou que não vai se perder ninguém, então agora tenham bom ânimo. O Paulo se animou, e foi levar ânimo para os outros, porque eu sei que aquele que diz que vai fazer, ele vai fazer conforme ele me falou. Eu confio na sua palavra. Irmão, era isso. O Senhor olhou para Moisés e falou: por que você está clamando a mim agora? Agora não é momento de clamar, você já orou, eu já vi a situação, agora faça isso, levanta a sua vara, dize ao povo de Israel que marchem, acreditem, andem por esse caminho de fé. Aonde? Contra o mar. Continue andando, eu não trouxe vocês até aqui, é para continuar andando, marchem, vão marchar. E você, Moisés, levanta a vara, levanta a palavra, acredite, irmão, levante no seu coração, diante do problema, levante a palavra de Deus, levante a fé, irmão. O Moisés ia levantar a vara diante do mar, qual é a lógica humana disso? Você está me entendendo? Um pedaço de madeira, qual é a lógica humana disso? Irmão, é a fé. Você está me entendendo? É a fé. É você levantar a certeza. É verdade, Deus vai abrir caminho até onde não existe. Meu Deus é poderoso. O homem pode não ver solução. Eu sei o Deus a quem eu tenho crido. Eu sei que o Senhor vai abençoar. Amém, irmão? Então tenha bom ânimo. Para com essa tristeza, para com esse pensamento, sabe? Não vai ter jeito, para com isso. Esse era o nosso antigo caminho. Esse era o nosso antigo caminho do mundo, você está me entendendo? Quando eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador, e você também aceitou, Ele te mostrou um novo e rico caminho. Um novo caminho que vence enfermidades, que vence inimigo, que vence obras malignas, irmão, que traz a bênção para a nossa casa. Esse vivo caminho é o caminho da fé pela sua palavra. É nesse, antigamente a gente não acreditava em Deus, a gente não arriscava confiar na palavra dele. Esse era o nosso antigo caminho. A gente lia, podia ser até religioso, mas a gente não se entregava verdadeiramente. Mas quando você aceitou o Senhor Jesus como Salvador, irmão, esse é o caminho que a gente anda agora. Esse é o caminho que é pela fé. Irmão, o Paulo fez isso. Volta lá para Atos. Volta lá para Atos. Atos capítulo 27. Atos capítulo 27. Versículo 24. Dizendo: Paulo, não temas, importas que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus. Crer, irmão, eu agir, ele estava agindo. Eu creio em Deus, que há de acontecer, assim como me foi dito. Irmão, ele estava confiando, ele estava se colocando, ele estava dizendo ali que realmente ia confiar no Senhor. Não acredite, olha o que o Senhor disse lá no versículo, vamos continuar aqui, versículo 26, e contudo, necessário montarmos numa ilha. Olha só, o Senhor deu até a direção. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda do mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma paraíba. Você percebe que a mensagem veio, o Paulo todo animado foi lá e deu a mensagem, não foi? Foi lá e vamos ter ânimo. Acabou na mesma hora, irmão? Acabou? Não acabou.
durou ainda 14 dias, 2 semanas. Prestou atenção no versículo 27? Quando chegou a 14ª noite, e sendo impelidos de uma banda a outra, estavam naquela mesma situação. Você está entendendo? 14 dias depois. Irmão, continue firme. Amém? Continue firme. Continue. E olha o que diz no versículo 33. Pula lá para o versículo 33. Enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: e já hoje é o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de... Para aí, irmão. Você percebe que mesmo depois do tempo ter passado, a situação desesperadora ter permanecido, o Paulo ainda confessava: olha, não vai se perder ninguém. Eu estou dizendo que não vai se perder ninguém. Vamos comer. Você vê que o tempo passou. Você vê que a situação desesperadora ela continuou, mesmo recebendo a mensagem. Esse é o crer. O crer, irmão, é permanecer mesmo diante da dificuldade, dizendo, confessando. Paulo confessava para ele mesmo, para ele poder confessar para os outros. E ele chegou no 14º dia e estava dizendo: olha, vamos comer, povo. Olha, vocês não estão comendo, vamos comer, não vai morrer ninguém. Não vai morrer ninguém. Paulo, imagina. Paulo, já são 14 dias, você falou aquele dia lá, 2 semanas atrás, você falou que ia passar, que o Deus que você serve ia nos livrar. Paulo, 14 dias. Quem não me garante que vai ser mais 30? Quem não diz que vai ser mais 60? Porque ninguém sabe, né? Ninguém sabia que o Senhor já ia fazer a obra ali. Mas, irmão, olha só a situação. E o Paulo confessando. E o Paulo dizendo: vamos comer, povo. Vamos comer. Não vai se perder ninguém. Vamos se animar. Vamos comer. O Senhor falou que não vai perder ninguém. Irmão, continue firme na palavra. Amém? Continue firme naquilo que o Senhor falou. Pastor, mas a doença continua confessando pelas pisaduras de Cristo. Eu creio no meu Deus, vai se cumprir. Irmão, é crer somente. Por mais que venha um tempo, você está me entendendo? Por mais que o tempo venha passando, a situação parece: eu orei, Deus deu a palavra, o diabo está segurando. Ele já caiu por terra em nome de Jesus. Não é para sair da sua rocha de confiança, é para estar bem firmado na rocha, naquela palavra, naquela mensagem. Todo mundo pode estar em desespero, largando tudo. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Tu quem? Tu que crê, tu que permanece na palavra, tu que permanece naquilo que o Senhor falou. Irmão, sabe aonde o diabo ele vai trabalhar para que a gente se desvie? No nosso crer. É ali que ele vai atacar. É ali que ele vai tentar te atacar. É aí, porque se eu crer somente, tudo é possível, mas se eu parar, nada é possível. Você está entendendo? Então onde que o diabo vai trabalhar? No meu crer. Ele vai continuar mandando algumas coisas para que eu deixe de crer. Porque se eu continuar firme crendo, o Senhor ele cumpre a sua palavra. Tudo é possível. E vai acontecer. Por isso que ele falou para o Jairo: Jairo, crê somente. Não aceita outra coisa não. Só creia. Ela vai ser salva. Tua filha vai ter salva. Crer é simples, irmão. Pastor, é simples, irmão. Não estou dizendo que é fácil. Você está entendendo? Desligar dos olhos, desligar do que você está sentindo. Não estou dizendo que é fácil, mas é uma luta, é uma batalha, não é? Vencer a si mesmo, confiar no Senhor além das suas forças, confiar no Senhor além do que a sua carne está dizendo, do que o corpo está dizendo, do que o sintoma está dizendo. Irmão, é isso. Esse é o justo.
que anda por fé. Por isso que o Senhor fala, mas se ele recuar, a minha alma, não, Senhor, o Senhor vai ter prazer. Eu não quero nem saber. Eu vou crer no Senhor, o Senhor vai cumprir a tua palavra. Não é cobrar a fidelidade de Deus, irmão. Você está me entendendo? Não é cobrar, Deus seja fiel. Ele é fiel, não precisa fazer isso. Como se ele fosse negar a fidelidade dele. Ele não nega. É eu que tenho que permanecer crendo. É eu que tenho que começar a me ficar firme. É eu que tenho que começar a acreditar. O Paulo, 14 dias depois, estava firme. Irmão, fique firme. O Senhor abriu o mar no meio do povo de Israel, abriu diante deles lá, porque eles marcharam. Porque o Moisés parou de ficar só olhando e começou a crer. Moisés, faz isso, levanta a vara e vai. Vai e faça isso diante do mar. E ele fez. E se ele duvidasse? Sabe quando Deus fala, amaldiçoa essa doença? Manda embora. Põe a mão e expulsa. E a gente expulsa, mas não acredita que sai. Você está entendendo? Que vai se abrir o mar. Você está entendendo? Não, a gente faz, mas com uma dúvida. Não é para tirar toda dúvida. É para tirar toda dúvida. Crê somente, irmão. Quem opera é Deus. Amém? Se depois você quiser continuar lendo aqui, continue lendo. Você vai ver que o Senhor livrou a todos, não perdeu a vida de ninguém. O barco quebrou tudo. O barco afundou, mas não se perdeu a vida, conforme Deus havia dito, que deu a vida de todos na mão do Paulo, e nenhum iria. Irmão, tenha saúde, seja uma bênção, seja mais que vencedor, irmão, seja vitorioso. Por quê? Porque Deus te ama. Ele quer te conduzir em triunfo, irmão. Ele quer te ver por cima e não. Esse é o seu Deus, irmão. Acredite nele. Acredite nesse Deus. Ande por fé. Confesse a palavra. Mesmo diante da tempestade. Muita gente começa numa luta dentro da igreja. Começa lendo, pastor, olha, eu vou crer, eu estou crendo, irmão. Mas se, mesmo com a campanha, o pastor aqui orando, buscando, te dando palavra de fortalecimento, irmão, o problema se estender, sabe o que você tem que fazer? Continuar firme. Não é abandonar a igreja. Não é parar de ouvir a mensagem. Não é parar de orar, você está entendendo? E quantos fazem isso? Ah, não está acontecendo nada. Eu já ouvi isso, irmão. Puxa, eu estou orando, estou buscando o que está acontecendo. Quer dizer, está passando 14 dias, não está acontecendo nada. Irmão, é só mais um passo. É só crer mais um pouco. Acredite, aquele que fiel, que prometeu, irmão, ele é fiel para cumprir. Amém? Acredite nisso. Fique firme na palavra. Porque quem crê, é somente quem crê, verá a glória de Deus. Amém? Graças a Deus.